Olá pessoal, aqui é o professor Bruno na área, novamente dando continuidade aos estudos, parte teórica da legislação de interesse à Agência Brasileira de Inteligência. Bom, conforme a previsão do edital, nós estamos percorrendo o edital, estamos ainda no decreto 8793 de 2016, nos tópicos que versam sobre agora ambientes internacional e nacional, certo? Primeiro assunto que nós vamos tratar, do que está disposto nesse decreto 8793, são as relações internacionais, né, frente às operações de inteligência nessas relações de relações internacionais. Como que a Agência Brasileira de Inteligência irá se comportar frente a essas relações, né? Então nós temos que entender que nesse cenário mundial nós temos problemas que muitas vezes que são globais, né, que envolve aí praticamente todos os estados nacionais, e temos também problemas transnacionais, que extrapolam as barreiras, as fronteiras nacionais, invadindo outros estados. Esses problemas, em regra, nós temos uma ideia que eles poderão ser evitados com efetiva cooperação internacional. Então, quando nós temos uma cooperação entre vários estados frente a um problema que é global, como por exemplo o meio ambiente, o contrabando, tráfico de pessoas, não é? Ou problemas que são transnacionais. Bom, só que essa é a ideia que nós temos de que esses problemas são evitados com efetiva cooperação. Nem sempre, não é? É importante que nós temos que lembrar que as relações internacionais, muitas vezes, elas não se resumem em cooperação e convergência. Pelo contrário, as relações internacionais, conforme dispostas nesse decreto, elas estão sendo exercidas, esse ambiente internacional, muitas vezes, está presente uma enorme competição, uma contínua competição entre os estados. Cada um buscando estar acima do outro nessa corrida internacional. Porque qual é o objetivo desses estados? A busca de um melhor posicionamento estratégico, não é? Nós entendemos sim que de fato as relações elas melhoram quando há uma efetiva cooperação, mas não é isso que acontece na prática. Nós temos aí estados que estão na contínua busca pelo melhor posicionamento estratégico. E como que agências de inteligência, eu não digo somente a Agência Brasileira de Inteligência, mas outras agências, se comportarão frente a esses cenários diversos, né? Bom, partindo então desse pressuposto, como que o Brasil ele está no cenário internacional? Primeiro, pelo menos no decreto de 2016, em crescente relevância. Né? Não vamos agora usar nossas ironias referente ao que nós vamos ler aqui. Isso nós temos que entender para a prova, né? Mas está em crescente relevância, e quando a gente analisa o campo econômico, a gente percebe o Brasil integrando um grupo de países que são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? Que esse S aqui é de África do Sul, South Africa, que é um grupo econômico, um grupo considerável com potencial econômico crescente. No campo comercial, a gente percebe o Brasil como um exportador gigantesco de produtos primários, de produtos de alto valor agregado. No campo político-militar, pelo menos regional, né, aqui no campo sul-americano, e está disposto a assumir novos desafios frente à ONU. Isso a gente percebe nos noticiários, né, que o Brasil está querendo entrar mais para aquele grupo seleto da Organização das Nações Unidas, adquirir mais responsabilidades. Então a gente percebe o Brasil, pelo menos estabelecido no decreto, que está em busca de uma relevância internacional maior, não apenas regionalizada como é na América do Sul. Né? Então, qual que é o papel desta atividade de inteligência? E quando nós falamos atividade de inteligência, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de inteligência e contra-inteligência. Né? O que diz o decreto? Deve guardar perfeita sintonia com os preceitos da política externa brasileira e com os interesses estratégicos definidos pelo Estado. Tem que estar em sintonia. Não adianta o Estado interno ter um interesse, está em contraposição aos interesses da política externa.
né? Ampliar o desenvolvimento de ações de proteção dos conhecimentos sensíveis, né, de segurança e de infraestrutura crítica nacional. Claro, do que adianta eu ter aí uma relevância internacional, buscar essa relevância internacional, sendo que eu não tenho condição de proteger conhecimentos e infraestrutura, né, de proteger conhecimentos sensíveis e da infraestrutura crítica nacional. Com certeza se perderá no meio do caminho, né? Então, quando a gente fala de ambientes internacional e nacional, esta é a ideia que o decreto traz para nós, né? Essa ideia de comportamento frente a esses problemas, né? Como que o Brasil busca essa relevância e como que as atividades de inteligência precisam ali alicerçar a base desta busca e dessa conquista internacional. Tá? Primeiro, arrumar a casa para depois buscar essa crescente relevância internacional. Tá certo? Esse é mais um tópico do decreto de 2016. Vamos dar continuidade, não encerramos o decreto, né? Falta ainda tratarmos de objetivos, e a gente se vê então amanhã, na terça-feira, dando continuidade. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de 120 questões comentadas inéditas, aqui está o cronograma, são 12 aulas. Na quarta-feira nós já vamos passar para a aula 10, tratando da lei número 12.527 de 2011, já tem 4 aulas prontas, né? Cada aula tem um número de questões que foram trabalhadas, né? Um curso de questões comentadas inéditas, a última aula no dia 28 de fevereiro, bem antes da prova, né? Então você pode adquirir no meu site, ver a aula demonstrativa em PDF, o vídeo também. Se gostou, adquire. Um grande abraço para vocês e bons estudos e até breve.